Saudações, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Plaça e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre circuito elétrico. Circuito elétrico, que é aquela coisa que você usa o tempo todo, mas você nem observa o funcionamento dele. Na sua casa, a instalação elétrica da sua casa, os seus aparelhos eletrônicos, tudo isso tem circuitos elétricos e eles estão sempre funcionando direitinho. Mas como é que eles funcionam? Vamos dar uma conferida aí? Então, como é que a gente vai resolver um circuito elétrico? Para poder resolver, primeiro você tem que lembrar o que é corrente elétrica. A corrente elétrica I é o movimento ordenado de elétrons através de um condutor, beleza? Só que para esse movimento de elétrons acontecer, é necessário a diferença de potencial ou tensão, que representa o quê? Um desnível elétrico, uma diferença de cargas. É aí que você vê polo positivo e polo negativo, diferença de potencial. É esse carinha aí, é esse treco aqui que vai indicar, que vai estimular o movimento dos elétrons. Só para lembrar, unidade de medida da corrente, ampere. Unidade de medida da tensão, volt. Tudo bem? Outro elemento bastante importante dentro do circuito elétrico é esse aqui, ó, resistência. O que é uma resistência elétrica? É a dificuldade para a passagem da corrente, beleza? Tudo bem? Dificuldade quer dizer o quê? Se tiver resistência, a corrente vai passar com certo esforço. Unidade de medida para resistência, ohm. Tudo bem? Como é que a gente relaciona essas três coisinhas? Com a principal equação do circuito elétrico. É a primeira lei de Ohm, chamada de lei do Uri. U igual a R vezes I. O que está escrito aqui? Para passar a corrente elétrica num determinado elemento que tem resistência, você precisa de uma diferença de potencial. Beleza? Então, e quando a corrente elétrica passa pelo circuito, você não deve se esquecer também que são dois os sentidos considerados. O sentido real, que é o movimento dos elétrons, para onde os elétrons vão? Vão na direção do polo positivo, eles vão em direção ao mais. Beleza? No entanto, o que se considera para a resolução de circuitos é o chamado sentido convencional, que é o sentido das linhas de campo elétrico, ou seja, do mais para o menos. Falou do movimento dos elétrons, do menos para o mais. Falou do sentido da corrente no circuito, do mais para o menos. Beleza? E aí, falando em circuito, já que é o tema do nosso assunto de hoje, você não pode se esquecer que para a corrente elétrica passar pelo circuito, tem que ter duas coisas, diferença de potencial e caminho fechado, beleza? Dá uma olhada nesse gifzinho que eu trouxe para você, onde está mostrando o circuito elétrico aberto, fechado. Quer dizer, circuito fechado, ligado. Caminho fechado, os elétrons se deslocam dentro dos condutores. Circuito aberto, em qualquer ponto do circuito que tiver circuito aberto, não há passagem de corrente. Então ninguém se move. Dá uma olhada aí. Como eu estava falando, olha lá. Enquanto o circuito está aberto, não passa corrente. Circuito fechado, vai circular a corrente elétrica. Você pode observar que essas bolinhas, digamos assim, representam os elétrons livres. Está mostrando o sentido real da corrente elétrica. Então, agora a gente continua falando sobre as formas de ligação dos elementos no circuito elétrico. Primeiramente, ligação em série. Ligação em série é a ligação direta. Um elemento ligado diretamente ao outro. O que acontece mais na ligação direta ou ligação em série? Essa ligação oferece um único caminho para a corrente elétrica, beleza? Então, única corrente elétrica que tem no circuito. Ligação em série, uma única corrente elétrica, beleza? Como consequência disso, a ligação em série promove o divisor de DDP, divisor de tensão. Porque cada elemento na ligação em série vai ter a sua própria parcela da DDP total do circuito, beleza? E caso haja necessidade de se determinar um resistor para representar toda a ligação em série, a gente chama isso de resistor equivalente. Na hora de calcular o resistor equivalente da ligação em série, você faz a soma direta dos elementos. Aqui eu coloquei R1 mais R2 mais R3, mas se tiver 4 resistores, mais R4.
Se tiver 8 resistores, mais e assim por diante. Beleza? Da mesma forma, nós temos a outra forma de ligação chamada de ligação em paralelo. A ligação em paralelo é assim chamada porque os elementos funcionam de forma independente. Independente. Então, os elementos funcionam independentemente uns dos outros, beleza? Nessa ligação ocorre a mesma DDP. Então, os elementos da ligação em paralelo ficam submetidos sempre à mesma DDP, à mesma tensão. Como consequência disso, a ligação em paralelo promove o divisor de corrente elétrica, beleza? Então, a corrente elétrica na ligação em paralelo se divide para cada um dos elementos. Caso você precise calcular o resistor equivalente numa ligação em paralelo, eu recomendo você utilizar esse métodozinho aqui, ó. Você vai resolvendo os resistores de 2 em 2, fazendo o produto pela soma, de 2 em 2, de 2 em 2, até acabar todo mundo. Aí você teria determinado o resistor equivalente da ligação em paralelo, ok? Nesse GIF, você pode observar a ligação em série. Todo mundo funciona com uma única corrente elétrica. Se um for desligado, todo mundo se apaga, não importa se é o primeiro ou se é o último. Nesse outro GIF, você pode ver uma ligação em paralelo. As duas lâmpadas estão funcionando independentemente uma da outra e a bateria fornece corrente para cada uma delas. Beleza? Pode ver, ó, a divisão da corrente elétrica, um pouquinho para cada. Então, por enquanto é isso aí. Se você quiser resolver mais circuito e está no canal do YouTube, dá uma conferida lá na nossa plataforma do Pro Online. Se você já está na nossa plataforma, então vê se vai fazer exercício, porque tem muita coisa para a gente estudar ainda, beleza? Um beijo no seu cérebro, adeus!